Consistência e constância são poder. Então, eu vou contar uma história sobre o que aconteceu comigo. Aconteceu, tipo, eu tenho 50 anos, 51 anos. Muita coisa aconteceu ao longo da minha jornada. Eu ajudei consultoria, etc., em vários cenários. Mas aconteceu num determinado cenário que eu dava consultoria para um, dava consultoria para o outro, dava consultoria para empresas, para pessoas, para atletas. Então, eu estava na ebulição desse processo, isso já é coisa de bastante tempo, 25, 30 anos. Mas um dia uma pessoa me procura, eu falava uma frase constantemente que era a seguinte: tudo é possível. E isso era meio marcante para as pessoas. Ah, tudo é possível, tudo é possível. E uma pessoa me procurou para dar uma consultoria, e era uma pessoa com perto de 60 anos, e a pessoa disse assim: tudo é possível. Eu disse: é uma frase de efeito, mas a princípio tudo é possível, né? E ela me disse então assim: então me faz voltar a ter 17 anos, se tudo é possível. Aquilo me fez pensar, interessante essa colocação. E aquilo me fez refletir longamente. Eu conversei com a pessoa, etc., e a gente não evoluiu naquele exato momento sobre esse assunto, mas depois a gente foi conversando. E eu parei para pensar naquilo e comecei a me dedicar àquele tema, né? É possível uma pessoa de 60 voltar a ter 17 anos? Não sei, isso não tem uma resposta a princípio, né? Pela forma como a gente concebe o mundo, não é possível. Mas o que essa pessoa estava me dizendo era uma outra coisa. Ou o que ela não entendia dentro dela mesma era uma outra coisa. Ela estava me dizendo que ela era insatisfeita com ela ou com a jornada dela até os 60 anos, e que ela queria refazer a jornada. Então, o que ela precisava não era voltar para os 17 anos. O que ela precisava era passar a ficar satisfeita com a vida dela. Ela precisava, naquele instante, e dali para frente, ou em todos os momentos, se satisfazer com ela mesma. Porque não interessa a idade que a gente tem, interessa a gente estar em paz com a vida. Tanto faz se eu tenho 17, se eu tenho 50, se eu tenho 80, ou se eu tenho 120 anos. O que importa é eu estar em paz com a vida. E a idade é, de uma certa maneira, subjetiva. Ou pelo menos a percepção da idade é bastante subjetiva. Então eu continuaria com aquela tese: tudo é possível. Agora, a pessoa precisa entender exatamente o que ela precisa, qual é a necessidade dela. Quando a gente fala em tudo é possível, a gente está falando do seguinte: o que é que produz satisfação? De que maneira eu posso existir dentro da satisfação? Porque, por exemplo, eu posso dizer o seguinte: é possível eu fazer um contrato de $1 trilhão, como o Elon Musk fez? Eu gosto desse camarada, volta e meia eu estou falando dele. É possível? É possível. Mas será que é isso? Será que isso é o que é necessário para que eu me sinta em paz? Né? Porque o que importa é eu estar em paz. Ah, tá bem, o meu objetivo é esse, ponto, quero ser a pessoa mais rica do mundo e eu quero fazer contratos de $1 trilhão. É isso e ponto. Isso é possível? É possível. A gente viu que uma pessoa fez um contrato desses. Se uma pessoa fez um contrato desses, todas as outras, ou outras pessoas, no mínimo, podem fazer contratos desses. E essa é uma máxima interessante. Eu gosto dessa máxima, que é a seguinte: tudo que alguém fez é possível você fazer, no mínimo isso. Agora, a gente não sabe os limites das possibilidades, o que é possível para os humanos. Se a gente voltasse 20, 30 anos no tempo e dissesse assim: há 30 anos, ontem mesmo falei sobre isso, há 30 anos, a maior empresa do mundo valia $1 trilhão. A maior empresa do mundo, há menos de 30 anos, mas vamos chutar 30 anos. E hoje nós temos um ser humano fazendo um contrato para ganhar $1 trilhão ao longo de um processo. Uma pessoa, não uma empresa. Uma pessoa. Então, é possível ganhar $10 trilhões? Não sei. Acredito que possa ser possível. Agora, é claro que o mundo vai se transformando. Daqui a um pouco, por exemplo, vamos imaginar um cenário: a pessoa diz assim: eu quero ganhar $10 trilhões. E isso pode, digamos, ser um referencial para alguma coisa, ou pode ser vazio. Vou dar um exemplo. Se a economia dos Estados Unidos ruir
que é uma coisa improvável, óbvio, né? Mas se ela ruir e ela entrar num processo de inflação monstruoso, como a gente vivia no Brasil há pouco tempo, 10 trilhões de dólares, daqui a um pouco pode ser muito pouco. Então a gente via, quem viveu esse tempo aqui no Brasil, né, cruzados novos, cruzados, não sei o que lá, eu lembro mais ou menos, era o início o final da minha adolescência, início da idade adulta, eu lembro parcialmente, né? Mas a gente vivia um cenário, daqui a um pouco, onde tinha uma nota de 100 mil, alguma coisa, 100 mil cruzeiros. Então, hoje a gente tem nota de 100, imagina que a gente tivesse uma nota de 100 mil reais, ou 100 mil dólares, uma coisa inconcebível, né? Daqui a pouco a inflação vai tomando conta, daqui a pouco tem que imprimir uma nota de 1 milhão de reais. Que 1 milhão de reais, daqui a pouco pode valer o equivalente a R$ 1 hoje, né? E aí tem uma nota lá de 1 milhão de reais. Então, um objetivo com esse pode ser um tanto vazio, né? Mas é possível, além daquilo que já foi feito pelo ser humano, infinitas coisas são possíveis. No mínimo, eu posso garantir isso, que é possível para os seres humanos infinitas possibilidades, além do que já foi feito. Agora, tudo é possível? Eu diria assim, no cenário controlado, pensando da forma correta, é possível afirmar isso. Tudo é possível. Essa historinha, ela tem muito a ver com essa questão. Tudo é possível. Mas é legal pensar isso, né? Principalmente porque, se a gente observar dentro da nossa mente, e a gente vem falando sobre essa questão da linguagem, as palavras, elas determinam muitas coisas dentro de nós. Aquilo que a gente considera impossível, quando a gente pensa o seguinte, tal coisa é impossível. Ganhar 10 trilhões de dólares é impossível. Se eu penso isso ele está fora do universo daquilo que eu posso estabelecer como objetivo, daquilo que eu posso querer, daquilo que eu posso achar que é possível de realizar, né? Realizável. Então, todas as coisas que não são possíveis, elas estão fora desse universo. Elas simplesmente não existem no nosso mundo. Então, estender os limites do possível é uma coisa extremamente interessante, útil, porque ela dá as condições, pode ser que, mesmo que ela esteja no universo possível, eu ainda não queira, ou ainda acho muito difícil, acho que não sejam condições para as minhas possibilidades, mas tudo que está fora, então, e essa afirmação, ela tinha essa característica, ela queria fazer com que a mente deixasse de enxergar a impossibilidade. Isso eu te proponho. Deixa de olhar tanto para a impossibilidade. Começa a olhar para a possibilidade. Jesus mesmo, a gente pensa em Jesus disse assim, se tu tivesse uma fé do tamanho de um grão de mostarda, olha só, ele falou isso categoricamente, não fui eu que falei, etc. Está aí há 2000 anos escrito. Se tu tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, que é quase nada, né, a menor semente, pelo menos é o que se fala, né, que é a menor semente que existe, ou é uma semente muito pequenininha, se tu tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você dá uma ordem para uma montanha e diz assim, muda de lugar, eu quero que você saia daqui e se coloque ali naquele lugar. Ou você dá uma ordem para uma árvore, te arranca e te joga no mar. E isso aconteceria. Uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Esse trecho, essas colocações de Jesus, elas vão nessa direção, de dar conta da possibilidade e da impossibilidade. É muito importante refletir sobre a possibilidade e a impossibilidade. E nos parece, hoje, depois de 2000 anos disso ter sido dito, eu olho para uma montanha e digo, é impossível eu fazer com que ela mude de lugar. E o Filho de Deus, o próprio Deus, veio no mundo e disse, cara, se tu tiver um pouquinho de fé, tu dá uma ordem para uma montanha. É interessante se pensar. E aí isso dá condições a gente espraiar essa compreensão para o resto das questões acerca de possibilidade e de impossibilidade. E a nossa mente, tudo que está fora, imagina um quadrado, tem um quadrado lá dentro da mente. Tudo que está dentro do quadrado que é possível. Tudo que está fora do quadrado que é impossível. Está fora do quadrado, você nunca vai. Você não acessa o que está fora desses paradigmas
do que é determinado pelo possível e o impossível. Então, cabe a reflexão, avança nessa direção e, se não quiser acreditar em mim, dá uma refletida sobre o que Jesus falou há mais de 2000 anos sobre esse tema. E tem uma outra questão que é muito interessante. Agora, recentemente, a gente teve uma série sobre a vida de Jesus. Eu assisti não assisti todos os episódios, mas assisti uma parte ali. E o romano que ficou observando a caminhada de Jesus, ele chega para Jesus e diz assim: cara, meu filho, ele não chama de meu filho, ele diz meu servo, porque ele não queria chamar de filho, mas era filho dele, né, um filho ilegítimo, fora do casamento dele, né? Mas o meu filho está lá doente e eu preciso que ele fique curado. Isso está me fazendo sofrer, está fazendo nossa família toda sofrer. E ele diz para Jesus: eu sei que você tem poder de resolver isso. E Jesus diz: então me leva lá. Ele diz: não precisa ir lá. Eu não sou digno que você vá até a minha casa, até a minha morada. É só dizer uma palavra e ele vai estar, e a coisa vai estar resolvida. E Jesus diz para ele: tu alegrou meu dia, porque eu não vi eu não vi até agora aqui no mundo onde eu estou uma demonstração de fé como essa. E veja bem, Deus se alegra com a fé. A gente falou ontem sobre graça, né? Sobre estar na graça de Deus. Deus quer que nós estejamos na graça dele. E Deus se alegra com a fé, com essa capacidade de ter uma fé definitiva. Então, são outras reflexões que valem a pena serem feitas.